Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Sexta-feira, com o nosso coração cheio de esperança pelas maravilhas que Deus pode realizar em nosso meio. Bom dia e que a alegria do Senhor esteja sempre no meio de nós. Que hoje, nessa sexta-feira, nós possamos fazer memória de quanto Cristo nos amou e até onde Ele foi para que eu e você tivéssemos vida e uma vida plena, uma vida abundante. Façamos memória de todo o amor derramado por Cristo por nós, de toda a movimentação de Cristo para que eu e você pudesse estar aqui hoje. Toda sexta-feira é para mim, né? Eu faço sempre essa experiência de quem foi muito amada, de quem Deus se deu de uma forma tão inteira e tão intensa para que eu pudesse estar viva. Então, sexta-feira é um dia de muita ação de graças, é um dia de reconhecer tanta bondade de Deus. E eu quero convidar você a também ter essa experiência. Jesus Cristo nos salvou. E toda sexta-feira nós fazemos essa memória de tudo que Jesus viveu, de tudo que Jesus atravessou para dizer para nós: não tem limites para o amor e o poder de Deus. Tudo que Jesus viveu, vem comprovar, vem carimbar assim, ó, pá! Eu não tenho limites para amar os filhos de Deus. Eu não tenho limites para testemunhar o poder do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus triunfa na sexta-feira. Ele triunfa sobre a morte. Ele cala, ele silencia todas as forças infernais e derrama sobre a terra o seu sangue precioso. Por isso, minha irmã, o que pode barrar o poder de Deus? O que pode segurar quando Deus quer agir? Quem pode impedir quando Deus fala, é hoje que eu vou fazer? Acabou. Desde segunda-feira, você que está aqui rezando comigo, vai lembrar que Deus falava conosco sobre os de repentes dele. Quem está aqui desde segunda-feira, levanta a mão só para me poder sintonizar quem está sabendo o que eu estou falando. Levanta a mãozinha desde segunda-feira. Desde segunda, nosso Senhor Jesus e o próprio Deus e o Espírito Santo veio ministrando isso. O de repente ele não acontece de uma hora para outra. O de repente é fruto de uma perseverança, de uma alma que perseverou. E Deus foi preparando esta alma até que em um determinado momento ele age poderosamente na vida dessa pessoa. Pronto. Já vi que tem gente aí junto comigo desde segunda. Então você vai lembrar. O de repente de Deus, ele é fruto de uma grande insistência, de uma grande perseverança e de uma decisão. Entenda uma coisa, e quando nós experimentamos os de repentes de Deus, como nós vimos, né, o próprio Cristo trazendo a salvação de repente, não. Nós pegamos a palavra de Deus, nós vamos ver que antes de Jesus, nós tivemos Isaías, profeta, nós tivemos Débora, juíza, antes de Jesus tivemos Esther, antes de Jesus, tivemos Ezequiel, antes profeta Davi, rei Davi, nós tivemos antes de Jesus Abraão, Moisés, Isaac. Nós tivemos tantos homens e mulheres que vieram anunciando, olha, ele vai vir, ele vai vir. E eles foram o quê? Revelando a ação poderosa de Deus. Entenda uma coisa, se até no processo do Cristo vivo aconteceu o amadurecimento, a perseverança e o de repente de Deus, que Jesus apareceu. Jesus apareceu não, né? Jesus foi anunciado pelo anjo. Ele chegou e habitou no coração, no ventre de Maria. Ali ele foi gerado. Depois ele cresceu. Depois ele foi vivendo aquela vida pública de anúncio do reino de Deus. Para depois se dar por inteiro no alto da cruz. Então nós muitas das vezes experimentamos uma graça, mas que é fruto de muito labuta. Das nossas famílias. Gente, eu me lembro, né, da minha mãe. Gente, quanto a minha mãe rezou por nós. Meu Deus do céu, quanto a minha mãe orou por nós. Nós sabemos que isso tudo é fruto
que hoje nós estamos colhendo, né? Então, que essa sexta-feira, ao fazer memória daquilo que Jesus viveu no alto da cruz por nós, nós também possamos entender que o de repente da salvação foi fruto de muitos profetas e profetisas que se doaram pelo nome e pelo reino de Deus. E que você vai experimentar o de repente do teu milagre. Você vai experimentar o de repente da tua graça se você permanecer com Jesus. No livro do Evangelho de São João, capítulo 15, mais precisamente o versículo 7, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. As minhas palavras permanecerdes em vós. Pedides o que quiseres, e eu vos darei. Jesus, ele diz, para você receber tudo, você precisa permanecer em mim. Para você receber o seu milagre, você precisa permanecer em mim. Porque se o seu milagre não estiver alinhado com o meu milagre, você vai ser ajustado. Quando você permanece com Deus, há os ajustes. Ele tira excessos de nós. Gente, eu poderia abrir aqui nessa live e perguntar para muita gente aqui que eu tenho certeza que nessa caminhada junto de Cristo mudou. Você foi mudando. Aquilo que quando você começou, você falava, nossa, isso eu não aceito. Isso para mim é isso. Não tem como. Quanta coisa o próprio Cristo foi te mudando. Quanta coisa Jesus foi falando para você. Olha, você não precisa disso tudo. Quantos alinhamentos você foi recebendo. Veja que quando nós permanecemos em Deus, é o próprio Deus que molda a nossa alma. Sem nos agredir, sem nos criticar, sem nos humilhar na frente dos outros, sem ficar o tempo todo apontando o nosso erro. É Jesus que vai mudando, e aí a gente vai tomando a consciência. Às vezes a gente até se envergonha, fala, nossa, olha aqui que eu era, olha por qualquer coisa eu brigava, olha por qualquer coisa eu era chata, olha por qualquer coisa eu fazia um barraco, né? E hoje, quanta coisa você aprendeu a superar com sabedoria, com leveza, porque você preparou o caminho. A sabedoria não caiu de paraquedas na sua vida. A sabedoria foi um dom dado por Deus que você foi deixando se moldar. Você foi deixando se moldar. E é assim que nós vamos experimentando o de repente de Deus. É assim que nós vamos entendendo a ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos sempre fazer exames de consciência, mas também fazer memória. Quem nós éramos e quem Deus foi mudando. Gente, esses dias, né, eu ouvi uma moça dando testemunho. Eu nunca imaginei que eu e o meu marido, meus filhos, pudéssemos estar numa missa juntos. Quando eles casaram, quando eles assumiram o matrimônio, eles não conheciam Jesus. Eles casaram porque a família pediu que eles se casassem na igreja. Porque a vontade deles era só ir lá, casar no civil e cada um seguir a sua vida. E ponto, acabou. Só que no meio do caminho ela precisou de uma força maior. E ela foi conhecer a Deus, que é a força maior. No meio disso tudo, ela se converteu. Eu estou dando um testemunho de uma pessoa que eu atendi recentemente. E quando ela se converteu, e ela entendeu quem era Jesus, ela se apaixonou por ele. Ela se apaixonou pelo Cristo. Só que ela se apaixonou. O marido não. Os filhos não. Inclusive um filho estava numa enfermidade e foi devido à enfermidade do filho que ela foi procurar Jesus. Veja só, que ela foi então buscando do próprio Jesus a sabedoria de como levar e como trazer os filhos para perto de Jesus, como levar Jesus para dentro da sua casa e como levá-los até Jesus. O marido no começo começou a achar que ela estava ficando despirocada, né, meia doidinha, né? E aí aos poucos ela foi aprendendo a colocar doses de Jesus. Ela foi aprendendo a colocar Jesus no dia a dia da vida dela. Com muita leveza e com muita sabedoria e com muitas lágrimas. Como ela mesma disse, foram muitos travesseiros molhados de lágrimas que ela colheu o fruto de ver o esposo, de ver os filhos, recentemente junto com ela, indo à missa, sem ela convidar.
Não foi de uma hora para outra. Foram anos. O de repente chegou. Né? E como ela mesma disse, eles não foram só à missa, mas eles aprenderam algumas coisas com Jesus. E eles estão conhecendo Jesus. E eu tô ficando, ela falou, eu tô ficando Danusa sem jeito, porque Jesus está entrando na minha casa para realmente trazer um tempo novo para minha família. Veja que quando nós permanecemos nele, nós experimentamos isso. Por isso é tão importante a gente não desistir. Por isso é tão importante a gente ter este alinhamento com a palavra e com o próprio Deus. Porque tem dias que a gente acha assim, ó, nada vai mudar, nada vai acontecer, eu vou continuar desse jeito. A sensação que nós temos é essa, que só tá piorando. Parece que quanto mais eu rezo, é um vocabulário pobre, né? Pelo amor de Deus. Pobre que eu falo assim, sem Deus, né? Quanto mais eu rezo, mais coisa ruim acontece. Não é que tá acontecendo coisa ruim, é que Deus tá arrumando. Eu vi que a Cristiane Targa tá aqui. A Cris é cabeleireira, gente. Quantas vezes a gente vai no salão de cabeleireiro e o nosso cabelo vai tudo pra cima? Nós ficamos um bagaço no salão, né? Quando vai fazer aquelas luzes, coloca um tanto de papel na nossa cabeça, a gente fica uma coisa mais esquisita do mundo. Mas é preciso, às vezes, ficar esquisito. É preciso, às vezes, ficar feio para ter o resultado desejado. Só que a gente não quer o ficar feio. A gente já quer ir direto no resultado. Cuidado. Nenhum de repente é feito de repente. Todo de repente é feito de um grande caminho percorrido e de perseverança. Não pense que Deus esqueceu de você. Isso não existe. Isso não existe. Deus não esquece de nós. Deus simplesmente nos forma porque Ele nos ama. E por amar cada um de nós de uma forma doida, porque Deus nos ama de uma forma doida, que a gente não entende. São Paulo diz que Deus nos ama à loucura da cruz. E Ele chama a cruz de loucura. Presta atenção, o desejo de Deus é o céu para nós. E às vezes para você chegar no céu, você precisa de purificação. Então não desista dos processos. Não desista daquilo que Deus quer te formar. Há um recadinho do céu para você nesta manhã. E você não chegou aqui à toa. Você não caiu aqui de paraquedas. O Senhor te trouxe, foi te conduzindo. O seu dedinho não correu simplesmente para você chegar aqui do nada. Você só está ouvindo tudo que você está ouvindo porque Deus quer falar ao teu coração. Deus quer te animar e te exortar. Deus está dizendo para muitos aqui, eu percebo isso no Espírito, nesse momento que nós estamos em oração. Deus quer animar o seu coração para que você não desista. Para que você não desista dos processos. Entenda que quando Deus nos forma para algo, Ele não nos forma para nada menos, nada mais, para que nós sejamos santos. Deus nos quer na eternidade. Então esse processo é para formar você para o céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E espera acabar essa live para você poder mandar para aqueles amigos, para aquelas amigas que você lembrou agora e disse, nossa, fulano precisa ouvir isso daqui. Você vai mandar isso para ele, porque é Deus falando diretamente para nós. Amém? Toma a sua palavra comigo hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, dos versículos de 35 a 37. Marcos 12, de 35 a 37. Tome comigo, antes de tudo, para nós pedirmos a presença do Espírito Santo e a presença de Nossa Senhora, página 11. Vamos rezar pedindo que a luz de Deus, que a luz do Espírito, que a luz do Cristo esteja sobre nós a nos iluminar. Amém? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai,
os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes, crer. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Pegue comigo a sua palavra, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, dos versículos de 35 a 37. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor, o meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser o Filho de Deus? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus aqui então estava ensinando, falando no templo, no lugar sagrado, no lugar que tudo era consagrado a Deus. E ele falava para um povo que gostava de ouvi-lo, mas que também tinha, vamos dizer assim, uma certa resistência de só seguir Jesus. Jesus explicava para um povo que conhecia a Bíblia não, a Torá, né? Conhecia os mandamentos escritos por Moisés, conhecia vamos dizer assim, as profecias dos profetas que vieram antes de Jesus, inclusive antes de João Batista. E este povo, eles seguiam à risca aquilo que estava na Torá. Por isso eles tinham dificuldade de aceitar tudo que Jesus dizia. Então era um povo que conhecia, e por conhecer, não aceitava a realidade de Jesus. Bom, nós sabemos que Deus, ele é mestre em mexer em realidades. Deus, ele é mestre em transformar realidades caóticas em coisas extraordinárias. Ele dá esse dom a Nossa Senhora. A Virgem Maria, ali no meio de um estábulo, vamos dizer assim, de um estábulo não, né? De um lugar, de uma região, de uma casa, aonde os animais ficavam, ela faz ali um altar para Deus, para Cristo, para o Filho de Deus, para que ele seja adorado. Então Deus também, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles têm essa facilidade de pegar pessoas que ninguém dá nada para elas, de pegar realidades onde está todo mundo no fundo do poço e transformar tudo isso em plenitude. Nós também vimos isso na história de José do Egito, o irmão que foi vendido, que foi levado como escravo, o irmão que foi humilhado, foi perseguido, mas por ter vivido na justiça, Deus o levanta e de escravo preso, ele se torna governador. Só para a gente poder ir acompanhando e entendendo que Deus é capaz de tudo isso. Estou só te lembrando o que está nas Sagradas Escrituras. O que Deus já fez e o que ele continua sendo capaz de fazer. Então Jesus, ele gosta de mexer nas realidades. O povo não aceita. Nós muitas das vezes não aceitamos. E muitas das vezes a gente acha que é isso e pronto, acabou. E a gente acha que aquilo nunca mais vai mudar. Bom, eu eu disse isso para Samuel. Samuel está entendendo um pouco sobre as estações do ano. E ele falava do inverno. E ele falava que o inverno é frio,
que o inverno escurece mais cedo, demora para amanhecer. E ele estava falando também do outono, que cai as folhas, enfim. E aí eu disse para ele, só que o inverno e o outono, meu filho, tem prazo. Logo vem a primavera. E aí ele falou assim, não é para sempre, né, mamãe? Outono e inverno, não é para sempre. Eu falei, não, não é para sempre. Para sempre é só o céu. O céu é para sempre, filho. Quando nós entrarmos no céu, lá vai ser para sempre. E aí então Jesus começa a mostrar isso num diálogo, numa pregação com esse tipo de gente. E aí ele começa dizendo assim, como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Porque todos os judeus estavam presos nessa profecia de que o Messias seria da descendência de Davi. Foi uma profecia proclamada. Então eles não aceitavam de maneira nenhuma que pudesse ser menos que Davi. Davi foi um rei. Então eles estavam esperando, peraí, se ele vai ser da descendência de Davi, consequentemente da árvore genealógica de Davi, então ele vai ser mais poderoso, mais rico, vai ser um rei mais punk do que Davi. Então, na consciência, no imaginário deles, quem eles tinham como referência para ser rei? Davi. Então, a referência de Messias era Davi, porque seria o filho dele, descendente dele, quero dizer. Então, para eles, era inadmissível que fosse filho de uma mulher qualquer, né, que Maria nunca foi e nunca será. E eles ficam assim, impactados com isso. E aí Jesus então começa a provocar eles. Jesus começa a provocar a inteligência deles. Vocês precisam pensar. Vocês estão muito presos no imaginário de vocês. E olha o que Jesus diz. Como é que o mestre da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, ele fala. E aqui Jesus está dizendo de um salmo, né? Ele está falando o que Davi disse no salmo. E Davi disse, disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Deus Todo-Poderoso ao Deus Filho que eu também estou esperando. Davi disse isso nas Sagradas Escrituras. E Jesus lembra eles. Jesus diz, olha, vocês estão falando que o Messias virá da descendência de Davi e ele vai ser poderoso como Davi, mas veja o que o próprio Davi disse. O que o próprio Davi falou. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus, Kyrio, o Senhor, ao meu Senhor. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, Jesus está dizendo, né? O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Chama ele de Senhor, porque ele vai ser maior que Davi. Aquele povo, o povo judeu, não tinha conhecido ninguém, até aquele momento, mais poderoso, mais inteligente, mais cheio de estratégia que Davi. Então, para eles, o máximo, o top, foi Davi. E se o Filho de Deus era da descendência dele, ele teria que ter uma aparência de Davi. E aí você pode dizer para você mesma, as aparências enganam, porque nem tudo vem como Davi. Tudo vem como Deus quer que venha. Davi não é Deus. Deus está acima de Davi. Então, havia uma idolatria em volta de Davi. Havia um endeusamento em volta de Davi. E Jesus quebra isso. Fala, olha, vocês estão colocando Davi em cima de um trono que não é dele. O trono é do Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, que sou eu. Então Jesus está quebrando aqui aquela visão, aquela imaginação que eles tinham sobre o reino, sobre o Messias. Jesus está abrindo os olhos, tirando as escamas e trazendo revelação. Você pode dizer, Jesus traz revelação do Pai.
E foi isso que ele fez aqui. Jesus trouxe então a revelação do Pai. E aí ele diz no versículo 37, portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser o filho? Se até ele diz, eu também estou esperando o Messias, eu também estou esperando o Senhor, eu também estou esperando o Filho de Deus. Como que ele pode ser o Messias? Porque havia também ali um conflito dizendo, ele já veio, é a pessoa de Davi, não vai vir mais. E Jesus diz, não, calma, o Messias sou eu. Não é Davi. Davi pode ter vencido Golias, Davi pode ter vencido 1000 homens, Davi pode ter vencido milhares de homens nas batalhas. Mas há uma batalha que Davi era impossível dele vencer, que era a batalha contra a morte eterna. Será eu que vou vencer. Essa batalha foi dada para um guerreiro apenas, que era o próprio Filho de Deus. Jesus está dizendo que ele é aquele que vence, aquele que reina, aquele que opera. E no final deste evangelho, Jesus, então, encerra e diz, e os evangelistas são Marcos, e uma grande multidão o escutava com prazer. Por que eles ouviam isso com prazer? Porque a palavra de Deus, ela gera isso no nosso coração. A palavra de Deus, ela gera o céu dentro de nós. A palavra de Deus gera a esperança. A palavra de Deus, ela gera a eternidade. Então, ouvir com prazer é ouvir com esperança. É ouvir com o céu dentro. Ouvir a palavra de Deus e deixar com que essa palavra gere vida dentro de mim é ouvir com prazer. É ouvir o céu aqui na terra. Meus irmãos, que hoje nós possamos ouvir os ensinamentos de Jesus e entender, ele é o único Senhor. Fora dele não existe, não tem e não existirá. Ele é o único Senhor das nossas vidas. E com ele nós vamos romper, com ele nós vamos vencer. Porque ele é o Senhor, que está acima de Davi. E vai continuar, porque ninguém é maior que o nosso Senhor. Amém? Que o seu coração hoje experimente esse poder de Cristo, reinando e atuando na sua alma, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Queria dizer para vocês que já foi divulgado ontem, né, gente? O tema do Fiat. Ai, meu Deus! Esse encontro que vai acontecer em outubro. E nós estamos aí numa santa preparação já, desde início de maio. Nós já estamos rezando pelas pessoas que vão pregar, pelas pessoas que vão participar. Está tendo um movimento espiritual muito grande. E eu quero convidar você a se organizar. Eu quero convidar você a se planejar para vir experimentar o coração de Deus que bate aqui nos dias do Fiat. É essa a sensação que a gente tem. O coração de Deus bate na terra nesses dias aqui junto de nós. E que você venha preparado, venha com o coração livre, venha disponível para tudo aquilo que Deus vai colocar no seu coração. E o tema do Fiat, né? É a fala de Isabel à Virgem Maria. Feliz aquela que creu, pois verá tudo da parte de Deus se cumprir. É um tema poderoso que fala sobre fé, né? Que fala sobre a vida de fé de Maria. E é feliz quem tem fé. É feliz quem não duvida do poder de Deus. Então nós vamos trilhar esses dias, já aqui nós estamos vivendo já o Fiat aqui em Alfenas, né? Rezando muito, fazendo vigílias, fazendo adoração, para que você tenha uma experiência poderosa com o nosso Senhor. Então se organize, se prepare, daqui a pouco vai ser divulgado os pregadores, daqui a pouco vai ser divulgado o que vai acontecer, toda a programação, mas é um encontro que começa na sexta, encerra no domingo, na hora do almoço. Então vem, se organize, chame os seus amigos, organize uma caravana e venha participar conosco desses dias de muita manifestação de Deus. É um encontro da família de fé, é um encontro da família Ordena-te para quem tu amas, com a comunidade Mariana Resgate. Então venha, se organiza, é em outubro.
em outubro. Então se organize, 20, 21 e 22 de outubro. Vamos encerrar no dia de São João Paulo II, imagina, gente. Vai ser lindo, meu Deus do céu. Olha aí, já tem uma caravana de São Mateus. Ai, meu Deus, glória a Deus. Será maravilhoso, gente. Será lindo, maravilhoso. A Leandra também, eu acredito que já esteja organizando. Tem também a Tati Ferreira, que parece também já está organizando uma caravana para estar aqui. Vai ser maravilhoso. Eu não tenho dúvida disso. E nós esperamos você com muita alegria no nosso coração. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você que é de Alfenas, domingo, nós temos o encontro Casais com Propósito. As inscrições já estão se encerrando. Ai, meu Deus, vai ser maravilhoso, né? E também temos hoje à noite, noite de massas em prol do Fiat. Nós já estamos aí também, além do trabalho espiritual, o trabalho também manual, para que este encontro seja uma bênção. Um beijo no seu coração, bom dia com Jesus, Maria e José.